Hello there, welcome back to One More Wave English class. My name is Marcelo Dutra and I'm your teacher. E nós estamos aqui na nossa 28ª aula da série Dissecando Frases em Inglês, uma série que promete lhe entregar frases e quebrando-as em partes, você terá um conteúdo muito denso, muito profundo de inglês para aprender o conhecimento linguístico em diversas áreas, de diversas formas, e acredito eu que de forma prazerosa. Então, vamos à frase de hoje. A frase de hoje é: The greatest mistake you can commit against yourself is to know what you want and not to act. O que essa frase quer dizer? Que o maior erro que você pode cometer contra você mesmo, contra você mesma, é saber exatamente o que você quer e não agir em prol daquilo que você deseja. Quando você sabe o que você quer e não faz aquilo que precisa ser feito, não paga o preço, não corre atrás, não faz o que precisa ser feito para alcançar aquilo que você deseja, esse certamente é o maior erro que você comete contra você mesmo. E sobre isso nós ainda falaremos mais ao longo dessa aula. Mas eu quero quebrar essa frase em partes, afinal de contas o nome da nossa série é Dissecando Frases em Inglês, e a gente vai começando do começo, começando aqui logo por The Greatest Mistake. Eu quero passar para você um conteúdo bem rico aqui de inglês. Como eu disse, começando do começo, né? The Greatest Mistake. Se nós falamos de The Greatest Mistake, nós podemos, eu destaquei aqui para você, né? A palavra greatest, que o great, ele tem um sentido de grande, de ótimo, de maior, né? Quando eu coloco o EST nele. Então, great mais EST vira greatest, e aí eu estou fazendo o que nós chamamos gramaticalmente de superlativo. As nomenclaturas não são importantes, tá? Você só precisa aprender de forma prática como que isso funciona na sua vida. E eu trouxe aqui outro exemplo da palavra cold, que é a palavra frio, e aí eu coloco o ST nela e aí vira coldest. Quando eu pego a palavra frio e coloco o ST, ela vira mais frio, entende? Quando eu pego a palavra great e coloco o ST, eu transformo isso em maior, porque grande, maior, entende? Mas quando é que eu posso fazer isso? Quando eu estiver comparando uma coisa com várias outras coisas. Por exemplo, na nossa frase, nós estamos falando de the greatest mistake, e a palavra mistake, inclusive também está aqui abaixo, é o mesmo que error. E se você reparar bem, error se parece muito com o português, né? Você precisa embolar um pouquinho a língua para falar, ó, error. E aqui vai uma dica para você. As palavras mais parecidas com o português, as palavras mais cognatas que nós temos no inglês, geralmente são palavras mais formais do idioma. Então, quando você quiser elevar o nível do seu inglês, procure palavras mais parecidas com o português. Isso não é uma regra 100% do tempo, óbvio, em inglês nada é 100%, mas, aliás, eu costumo dizer que a única coisa que é 100% é que 100% haverá uma exceção, né? Sempre haverá uma exceção, mas se você buscar palavras que são mais cognatas, mais parecidas com o português, possivelmente você estará falando um inglês mais elevado, mais culto. E a palavra mistake, por exemplo, não tem nada a ver com português, né? É uma palavra mais do dia a dia, mais comum. Mas, enfim, voltando aqui no assunto, quando nós estamos comparando um erro seu, um erro, com todos os outros erros da sua vida, olha só, nós estamos falando de um versus um grupo de coisas, entende? Se nós estamos comparando um versus um grupo, eu posso usar esse tipo de estrutura. E eu posso usar esse tipo de estrutura com o que nós chamamos de adjetivos curtos, adjetivos que possuem apenas uma sílaba em inglês. E sim, em inglês nós também separamos sílabas. Talvez você não saiba disso, porque talvez o seu professor de inglês tenha dito para você que em inglês nós não separamos sílabas, mas não é possível separar sílabas em inglês caso você não saiba como pronunciar as palavras. Por isso nós vemos muitas vezes professores de inglês no Brasil dizendo que isso não é possível, porque entendem de gramática, mas não entendem como falar o idioma, né? De pronúncia de verdade. E a palavra great possui apenas uma sílaba, great. A palavra cold possui apenas uma sílaba também. Se você pegar o oposto de cold, que é a palavra hot, de quente, né? Você vai dizer hottest igualmente. Por quê? Mais quente. Por quê? Porque hot possui também uma sílaba em inglês. Pega a palavra chocolate, que em português, chocolate, possui quantas sílabas? Chocolate, 4 sílabas. Em inglês, chocolate.
chocolate. Chocolate. Onde você pausa, você tem uma sílaba. Mas se você não sabe pronunciar a palavra, você não sabe onde que essa sílaba se encaixa. Então, aqui é importante saber a pronúncia das palavras. Para se separar sílabas em inglês, fica assim muito mais fácil. E quando nós pegamos a palavra great, que possui apenas uma sílaba, e colocamos esse EST nela, ela vira greatest. E, em outras palavras, maior. Grande, ótimo, maior. Ok? Cold, frio. Quando eu coloco o ST, coldest. Frio, mais frio. Beleza? Ficou claro para você? Agora, eu estou dando aqui, de certa forma, uma pincelada para você nessa estrutura. Existem alguns vídeos aqui no nosso canal no YouTube, Wave Imersão Linguística, existem alguns vídeos que nós tratamos disso, especificamente, tanto do superlativo quanto do comparativo, quando você faz o comparativo de 1 contra 1. Eu sei que em português isso não vai variar, tá? Não vai fazer diferença alguma, mas em inglês sim. Se eu estou me comparando com o João, eu uso uma estrutura. Se eu estou me comparando com um grupo de pessoas, eu uso outra estrutura, que é essa daqui que você está sendo apresentado agora. Se você desejar receber esses vídeos em especial, para aprender sobre comparativo e superlativo, me chame no privado, eu terei o maior prazer em enviar isso para você. Tá? E para você saber qual que é o meu número pessoal no privado, ele está aqui na tela, no canto superior esquerdo. Tá lá, waveidiomas.com, é o site que você vai para você preencher e participar da nossa imersão Inglês Fluent Wave gratuitamente, que acontece no WhatsApp. E o meu número de telefone pessoal, 32 98810 3208. Você pode mandar uma mensagem diretamente para mim, Marcelo Dutra, e eu, como seu professor, lhe enviarei aí os vídeos que eu estou propondo aqui para você agora. Tá bom? Meu combinado contigo, hein? Então, aqui nós temos o seguinte início de frase, e aí você pode treinar a sua pronúncia enquanto você me ouve. The greatest mistake. The greatest mistake. Ok? Então, dando sequência, you can commit. E aí nós temos aqui a palavra commit, também advém de commitment, né? De você ter um compromisso, um comprometimento, mas lembra que eu disse que quando você usa uma palavra mais parecida com o português, ela se torna uma palavra mais formal, na maioria das vezes, não é 100%, mas na maioria das vezes? Commit é uma delas. Commit, como o verbo cometer, ele é um verbo, uma palavrinha aqui, mais formal. Você poderia substituir o commit por make, tá? Se você colocasse aqui you can make, funciona do mesmo jeito. Você pode fazer, você pode cometer, entendeu? Funciona da mesma forma. Então, lembre-se disso. Commit é igual a make, no sentido de fazer alguma coisa, de cometer alguma coisa, tá bom? Mas commit possui uma ideia um pouco mais formal que make. Show? Beleza. Então, you can commit. Against yourself. Vamos falar, então, primeiramente, do vocabulário against, ok? E aqui, quando você fala de against, você está falando de contra. Lembra que eu disse que o maior erro que você pode cometer contra você mesmo, contra você mesma? Então, esse against, eu coloquei aqui um exemplo, uma frase para você, de um time que eu particularmente gosto, né? Eu sou fã dos Miami Dolphins, que é um time de futebol americano, não sei se você segue, eu sei, se você segue a NFL, é até difícil falar isso em português, se você segue a NFL, que é a NFL, né, a Liga de Futebol Americano, você sabe que os Miami Dolphins eles são, né, um time aí que não costumam vencer muita coisa, né? Mas está tudo bem, a gente meio que, né, por ter morado na Flórida, por ter, né, tido amigos que também torciam pelo Miami Dolphins, eu acabei sendo influenciado. E aí, um dia, eu fui num jogo dos Miami Dolphins, inclusive contra os Packers, que eu trouxe aqui para você, que é outro time de futebol americano, e os Miami venceram esse jogo brilhantemente. Então, isso ficou gravado, né, eternalizado. Não, acho que essa palavra não existe. Mas se tornou algo muito especial para mim, eu jamais esqueci
e daquele dia em diante eu me tornei um fã dos Miami Dolphins, então eu torço pelos Miami Dolphins, por mais que eles não vençam muita coisa, tá? Não me julgue por isso. Então, o exemplo diz, the Dolphins are playing against the Packers this week. O que quer dizer? Que os Dolphins estão jogando contra, olha o against, contra os Packers, tá? Então, nós temos aqui uma comparação de um com um, fazendo o quê? Contra, jogando contra, tá? E aí entra a palavra against. Against, essa é a pronúncia. Falando de yourself, nós inclusive já falamos sobre isso em aulas anteriores, aqui mesmo na nossa série de Secando Frases em Inglês. Por falar nisso, se você não assistiu às aulas anteriores, recomendo que você assista, tá? Nós temos uma playlist inteira dentro do YouTube com essa série de Secando Frases em Inglês, e todas as aulas, da número 1 até ao dia de hoje, estão disponíveis para você gratuitamente, ok? Então, recomendo que você volte e assista para você pegar todo esse conhecimento que já foi passado previamente. E falando sobre yourself, nós já falamos sobre isso, eu gostaria apenas de dar uma recapitulada contigo hoje. Quando nós falamos de yourself, eu estou falando de você mesmo, tá? Então, aqui nesse caso da frase, existem alguns usos diferentes disso, mas especificamente nesse caso da frase, eu estou dizendo de você mesmo. E se eu colocar myself, aí já vira eu mesmo, entendeu? Se eu trocar para himself, eu estou falando dele mesmo, herself, dela mesma, entendeu? Então, todos aqui, eu coloquei aqui para você o uso, né, deles. Você pode usar, inclusive no plural, yourselves, themselves, muda um pouquinho, o F vira VES, mas é possível você utilizar isso, tá? Aqui dentro dessa estrutura. E aí você está falando de mesmo, ok? É só você trocar o iniciozinho ali, vai colocar o final é o mesmo, né? Aí, o self, ou selves, se for no plural, você troca o iniciozinho, e aí funciona dessa forma. Eu mesmo, I, myself. Geralmente usado para dar ênfase, né? Quando eu falo assim, por exemplo, I, myself, am going to do this. Eu estou dizendo, eu mesmo vou fazer isso, entende? Estou dando ênfase à minha pessoa, tá? Então, eu posso brincar com isso, tá bom? Alrighty then. Continuando, to know what you want. E aqui entra um ponto que eu não sei se você sabe. A frase diz, né? Saber o que você quer. Mas eu não sei se você realmente sabe o que você quer. Eu digo isso baseado em dados estatísticos, né, de pesquisas realizadas com pessoas que mostraram que apenas 3% da população mundial, apenas 3% da população mundial sabe exatamente o que quer da vida. E quando eu geralmente faço essa pergunta para os alunos ou para as pessoas, elas dizem coisas genéricas, não algo exato. Então, se eu pergunto para você, o que é que você quer da sua vida? E você me responde, Marcelo, eu quero ter muito dinheiro. Isso é genérico, isso não é específico. Se eu falo muito dinheiro, o que é muito dinheiro para você? Muito dinheiro para você é o quê? R$1 milhão? É muito dinheiro? E para mim, pode ser 10 milhões de reais, muito dinheiro. Percebe? Não é algo específico. Eu tenho que ser específico de acordo com a minha pessoa, o que é importante para mim de fato. Marcelo, eu quero falar inglês. Tá, mas falar inglês de que maneira? O que realmente significa falar inglês para você? Eu vou dizer para você o que eu entendo como falar inglês fluente, tá? Eu compreendo falar inglês fluente, a habilidade que você adquire, que você possui, de se comunicar com qualquer indivíduo sobre qualquer assunto que você domine. Quando eu falo qualquer indivíduo, eu me refiro não somente a nativos, mas a qualquer pessoa, porque a língua inglesa é a língua universal. É a habilidade de você passar numa entrevista de trabalho em inglês com naturalidade, de você viajar para fora do país tranquilamente, sem a necessidade de um tradutor, de você conseguir assistir seus filmes, ouvir suas músicas, inclusive cantá-las, caso você deseje, no original e sem legenda, tranquilamente. Isso, ao meu ver, é fluência, é a habilidade de você se comunicar em inglês de fato. E você, será que você entende fluência dessa forma? Porque existem formas distintas. E será que você deseja isso na sua vida? Para mim, é como se você estivesse comunicando em português, só que agora em inglês. Funciona do mesmo jeito. Esse é o meu entendimento. Mas voltando à pergunta, você sabe exatamente o que você quer? E aí, quando você tem essa pergunta direcionada a você,
Falando especificamente de inglês, talvez você diga agora que eu descrevi para você o meu entendimento de fluência, talvez você diga, eu quero isso aí para mim, né? Ótimo. Então, você já sabe agora o que você quer. Eu quero essa fluência, Marcelo. Perfeito. Você sabe por que você quer isso? Do you know why you want it? Porque o porquê, ele é tão necessário, tão importante, quanto saber o que você quer. E esse porquê não pode estar simplesmente envolvendo a sua pessoa. Precisa envolver outras pessoas igualmente. Quando você não tiver forças necessárias, desejo, ânimo, motivação, digamos, para fazer o que precisa ser feito naqueles dias, saber o porquê vai te colocar no caminho certo. Então, você define para você, isso é importante para mim, sim. Por quê? Porque vai alterar minha vida nesse sentido. Mas também porque vai impactar a vida de outras pessoas que são importantes para mim igualmente. Dessa forma. É importante que você defina isso com muita clareza, tá? Com muita objetividade, porque isso vai te auxiliar no percurso. E por último, do you know when you want it? Sem saber quando você quer, não vai adiantar nem dar o primeiro passo. Porque o cérebro não vai entender isso como obrigação, como necessidade, como objetivo claro, definido. Você diz, eu quero falar inglês fluente. Quando? Quando eu conseguir, tá bom. Né? Isso não tem nenhuma sensação de urgência. O seu cérebro, ele funciona mediante comandos específicos. E aqui eu não estou tirando isso de trás da orelha, nem da cartola do mágico, trazendo para você a ciência, a psicologia para dentro do ensino linguístico, porque é isso que a gente faz dentro da Wave Imersão Linguística. Se você não sabe, eu também, como psicoterapeuta, fiz essa junção da psicologia com o ensino linguístico para gerar essa fluência na vida dos alunos em até 6 meses. E sim, dentro da Wave, todos nós temos um objetivo muito claro, muito específico, com um passo a passo, um porquê definido e, principalmente, um quando. Daqui a 6 meses, a partir do momento em que você se matriculou na Wave, você seguindo o nosso passo a passo, você estará falando inglês fluente. É simples assim. Simples para o aluno, mas extremamente complexo para nós, especificamente para mim, né? Uma vez que eu fui o fundador dessa metodologia, criada aí há mais de 20 anos, utilizando essa metodologia chamada de APL, Active Practical Learning, para gerar essa fluência na vida dos alunos. Não foi fácil para mim chegar até o ponto que nós temos hoje, que nós praticamos hoje dentro da Wave Imersão Linguística, mas foi muito prazeroso, é muito prazeroso hoje em dia ver os alunos, né, falando inglês fluente ao redor de todo o mundo, porque sim, nós temos alunos espalhados em todos os continentes do planeta, seguindo a nossa metodologia e falando inglês de verdade. Então, é possível para você também, mas é importante que você responda essas 3 perguntinhas. O que você quer? What you want. You have to know what you want. Por que isso é importante para você? Why you want it. You have to know why you want it. E por último, quando você quer isso? When you want it. You must know when you want it. Ok? Coloque isso na ponta do lápis. Pega um papelzinho, ok? Caneta, escreve isso. Porque quando você escreve, você consegue visualizar com mais facilidade. Show? Dando sequência, not to act, para a gente finalizar aqui a nossa aula de hoje, o finalzinho da aula. Do que adianta você saber se você não agir? Uma vez definido o que você quer, por que você quer e quando você quer, você precisa agir. Se você não agir, não vai fazer diferença na sua vida. Não adianta ficar sentado no sofá esperando o milagre acontecer. Você precisa fazer isso acontecer na sua vida de verdade. So you have to know, you have to act, you have to act. E aí, a pergunta que eu lhe faço é, why don't you act? E aí eu vou deixar essa pergunta para você escrever para mim aqui embaixo nos comentários. Se você já agiu em prol da sua fluência, por exemplo, em prol daquilo que você deseja na vida, aqui a gente está falando de inglês especificamente, mas se você desejar colocar sobre um assunto qualquer que seja importante, relevante para a sua história igualmente, para mim tudo bem. Deixa aqui abaixo. Se você agiu em prol de algo que você realmente deseja conquistar na sua vida, está agindo nesse sentido, está caminhando nessa direção,
Então, ótimo, muito bom. Quais são as ações que você tem feito diariamente? Deixa aqui para mim, eu quero saber. E se você não agiu, por que é que você ainda não saiu da inércia? Por que é que você ainda não tirou esse sonho do papel, esse sonho da cabeça, né? Sonhar por sonhar não vai fazer você realizar. É importante que você faça isso. E se pergunte, what's stopping you? O que é que realmente está parando você? Uma breve história para você entender o que eu quero dizer. Quando eu morava nos Estados Unidos, e se você não sabe, eu fui para lá ainda pré-adolescente, fui criado nos Estados Unidos e já adulto eu voltei para o Brasil. Quando eu regressei ao Brasil, nem o português eu falava. Eu tive um amigo chamado Léo, que me conheceu nos Estados Unidos, e esse amigo, ele era brasileiro, mas ele falava inglês, ele chegou lá, a gente fez uma amizade muito bacana, né, um com o outro, e ele foi para estudar, né, para aprimorar os conhecimentos linguísticos dele, e nessa amizade que a gente gerou, eu compartilhei com o Léo o meu sonho, que era de voltar para o Brasil. Meu sonho. Todo mundo sabia do meu sonho. Eu falava isso o tempo todo, ó, meu sonho é um dia voltar para o Brasil. Mas repare que um dia não tem sensação de urgência na cabeça, tá vendo? O cérebro não entende isso como urgente. E ele vai só postergando. Ah, é um dia pode ser qualquer dia no futuro. E o Léo, ele me apresentou com uma ideia diferente. Ele falou, Marcelo, se esse realmente é o seu sonho, você precisa fazer isso acontecer na sua vida, cara. Como é que você vai fazer isso? Coloca no papel prós e contras. Por que que você está nos Estados Unidos? O que que te impede de estar no Brasil? What's stopping you? O que que está parando você? Por que que você ainda não está se mexendo na direção do seu sonho, na direção da realização do seu sonho? E quando eu coloquei no papel, eu entendi que havia uma possibilidade. Por isso eu digo para você, você quer falar inglês fluente? Coloca no papel prós e contras. Por que que você ainda não está caminhando nessa direção? Por que que você ainda não está participando da imersão Inglês Fluent Wave? Se você já está participando da imersão, tudo bem, ótimo, parabéns para você. Se você já é aluno Wave, ótimo, melhor ainda, parabéns para você. Em ambos os casos, você está no caminho certo, na direção certa. Agora, se você está assistindo essa aula e ainda não deu o passo certo nessa direção, gente, é gratuito. O que é que está parando você? Qual é a desculpa que você vai dar para si mesmo, se é gratuito? Tudo que você precisa fazer é acessar o waveidiomas.com e participar. Entende? Para receber esse passo a passo, na busca pela sua fluência. O que é que está parando você? Eu consegui realizar o meu sonho e hoje eu resido no Brasil, né? Tenho 23 anos morando no Brasil. Cheguei, precisei fazer cursinho de português para aprender o português, tudo bem, mas hoje eu falo com naturalidade, percebe? Com fluência e quase nem tenho sotaque, né? Então, poxa, isso é ótimo, isso é ótimo. Você também pode chegar lá, a nível linguístico, para falar o seu inglês. E tudo que você precisa é parar de dar desculpas para si mesmo e fazer isso acontecer na sua vida. Beleza? Faça um combinado, não comigo, mas com você, de que de agora em diante você vai realizar de fato. A nossa frase de hoje foi: The greatest mistake you can commit against yourself is to know what you want and not to act. Por favor, não cometa esse erro contra você mesmo. Faça acontecer na sua vida. Pague o preço. E tudo que você precisa fazer é crescer 1% diariamente. Não é mais que isso. Principalmente não se compare com o outro, porque o outro tem a vida do outro, com a experiência do outro. E o outro não é você. Então, se compare consigo mesmo. Em relação a ontem, como é que eu estou? 1% melhor? Pense nisso. Espero que você tenha gostado. Forte abraço. A gente se vê na próxima aula. Take care now.